nossa aula passada, então, foi sobre glicosilação do aparelho de Golgi. E a nossa aula de hoje será sobre a estrutura que constitui a morfologia das células. A estrutura que nós já vimos na anatomia, que constitui o corpo humano de esqueleto, nas células nós vamos também chamar de esqueleto, porém um esqueleto que é específico celular. Por isso, então, denominado como citoesqueleto. Essa aula, ela vai ter uma certa diferença das demais aulas, porque ela está entrando com novos assuntos, né? Com novos tópicos, novas moléculas que apareceram aí para nós. Vamos dividir esse esqueleto em 3 unidades morfofuncionais. Vamos começar explicando cada uma delas. Primeiro será microtúbulos. E vamos correlacionar algumas doenças que nós ouvimos falar muitas vezes, conhecemos, com o microtúbulo. Depois vai ser filamentos intermediários e possivelmente filamentos de actina. Então, na verdade, esse esqueleto ele se encontra em células eucarióticas, normalmente no citoplasma, abaixo da membrana plasmática, dando fortalecimento e resistência às unidades celulares. Em conjunto formam o que chamamos de citoesqueleto. E além disso, ele existe um conjunto de fibras proteicas existentes no citoplasma, responsável principalmente pela motilidade celular. Então, o citoesqueleto, se a gente for avaliar, é um conjunto de proteínas formadas. Mas vamos entender como é que é esse sistema de filamentos, como ele é formado. Ele é formado por 3 distintos filamentos. Esses filamentos, na verdade, nós vamos avaliar o ponto da sua espessura. Então, mais fino, o filamento mais fino, ele vai ser denominado de filamento de actina ou microfilamentos. Então, filamentos de actina ou microfilamentos. Os filamentos de actina ou microfilamentos nós vamos encontrar em maior proporção nas células musculares, no tecido muscular, que serão de grande importância na contração dos músculos. A interação entre actina, entre miosina, então será muito importante, principalmente nas forças contráteis. Uma outra estrutura que nós vamos denominar pertencente ao citoesqueleto se chama filamentos intermediários. O próprio nome já está dizendo. Ele não é nem muito fino e nem muito grosso, ele é intermediário. Então, os filamentos intermediários, eles vão servir, na verdade, como se fossem cordas, emaranhados de cordas que passam pelas células, fornecendo, então, a essas células a resistência, principalmente ao estiramento, a resistir forças mecânicas. São cordas que vão estar travando o estiramento excessivo. Isso é uma das principais funções de filamentos intermediários. E os filamentos mais espessos, né, mais robustos, nós vamos caracterizá-los como microtúbulos. Então, microtúbulos são os filamentos mais espessos. Eles são muito importantes, principalmente na divisão celular, aonde nós separamos entre as cromátides para os lados opostos da célula, aonde ela forma aquele anel de citocinese, separa a célula, é feito principalmente através de microtúbulos. E também para o transporte de cargas, para o transporte de proteínas, principalmente nos neurônios, é feito por proteínas motoras que desencadeiam, que são liberadas principalmente pelos microtúbulos. Então, essas 3 características nós vamos ver uma em cada aula. Nós vamos ver hoje microtúbulos, semana que vem, na outra semana que vem, filamentos intermediários, acho que a professora Luciana,
E depois nós veremos filamentos de actina, que são os filamentos finos, são os microfilamentos. Então, cada um desses tópicos será um dia de aula. Vamos então começar com a nossa aula de hoje, que é dada sobre microtúbulos. Microtúbulos, então, sim, nós podemos entender que microtúbulos são o partido mais espesso para o fio. Microtúbulos é o mais espesso. São considerados microtúbulos de cilindros ocos. Cilindros ocos. Esses cilindros, eles são muito importantes, porque eles vão promover, como já havia dito, a separação através do cinetocoro das cromátides. As cromátides são os cromossomos, são separados para o lado oposto da célula, a partir do centrosoma. Também nós vamos entender que esses microtúbulos, esses túbulos ocos, vão formar como se fossem trilhos de trem na célula. E esses trilhos vão servir realmente de passagem para proteínas que vão caminhar transportando alguma coisa. Por isso nós associamos como um sistema de trilhos, favorecendo assim a passagem de vesículas de algumas proteínas. Exemplo que nós podemos ter como dos microtúbulos, nós podemos exemplificar que teremos os cílios e os flagelos. Cílios e flagelos. Então, uma das principais funções dos microtúbulos, transporte intracelular, como estou dizendo, ele forma uma rede de trilhos, e esses trilhos, eles servem principalmente para transportar diversas estruturas. Outra função é a morfogênese. Então, os microtúbulos vão ser muito importantes também para conferir às células uma forma, diferente da outra. Eles vão formar o fuso mitótico. O que vem a ser o fuso mitótico? É quando nós temos lá a célula, aí aqui tem parte centrífuga, e aqui tem os cromossomos, certo? Ligados pelo centrosoma. Aí eu não tenho que separar essa cromátide, essa perninha do cromossomo para cá? Isso aqui vai ser feito por quem? Por microtúbulo. Aí ele vai vir, vai puxar e vai trazer essas pernas para o lado oposto da célula, assim como para cá também. Ficando a próxima estrutura, com as cromátides separadas, a divisão dessas células. E eles vão ser também muito importantes para promover a motilidade do movimento. Por que os microtúbulos vão ser importantes? Os cílios e flagelos nós encontramos principalmente na superfície das células. O epitélio do trato respiratório, ele possui o que? Cílios. Conforme vem chegando impurezas, tudo que é formado e as glândulas mucosas vão produzindo o muco, e esses cílios vão jogando para fora do trato respiratório. Esse é o movimento contrário. Então os cílios, eles se movimentam. Os flagelos é bem mais desenvolvido do que cílios, bem maior, e a função dele não vai ser simplesmente movimentar, ele vai movimentar uma célula como inteiro.
O espermatozoide não tem aquela cauda de uma única célula que é o espermatozoide, é um flagelo. Então ele consegue movimentar aquela célula como um todo, né? Principalmente dos espermatozoides. Mas vamos entender como é formado os microtúbulos. Vocês estão conseguindo enxergar aqui na frente, desenhando? Não é isso? Então, eu disse no início que o microtúbulo, você tem que lembrar agora, prestem bastante atenção. Microtúbulo, ele é conhecido como se fosse um cilindro. Concorda? Mas para formar esse cilindro ovo, eu posso dizer para vocês que eu tenho isso daqui, ó. Vários bem ao lado um do outro que vai formar essa estrutura. Quando eu pego essa estrutura aqui, eu vou acompanhando, ele faz isso de fora a fora, ó. E assim por diante, até formar esse cilindro ovo, tá entendendo? Essa estrutura que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, toda essa estrutura, de fora a fora aqui, ela é chamada de protofilamento. Protofilamento. E para formar um microtúbulo todo, para formar toda essa estrutura, eu preciso de 13 enfileirados. Eu preciso de 13 protofilamentos para formar um microtúbulo. Até aqui vocês estão entendendo? Vamos agora explicar um pouquinho mais. Como é constituído esse protofilamento? Vou pegar aqui esse pedaço do protofilamento e vou aumentar para vocês terem noção de como é constituído um protofilamento. O protofilamento, ele é constituído principalmente por proteínas globulares. Essas proteínas globulares, nós vamos ter que dar um nome a elas. O nome que nós vamos dar, qual é o nome da aula de hoje? Citoesqueleto. Mas qual unidade de citoesqueleto? Microtúbulo. Então, o nome que nós vamos dar a essas proteínas é bem próximo ao que nós estamos estudando. Se são proteínas globulares, nós vamos chamá-la de tubulinas. Tubulinas, eu sei que vão formar o quê? Microtúbulo. Só que quando nós pegamos esse protofilamento, eu vou ver que esse protofilamento não é o desenho, senão isso aqui eu fiz esquemático. Mas se eu for avaliar mesmo em microscópio, ele é assim. Eu não estou falando que são proteínas globulares. Ele é assim. Cada uma dessas proteínas, ela recebe o nome de quê? Tubulinas. Até aqui vocês estão entendendo? Essas tubulinas, ainda foi visto que essas tubulinas são diferentes. São diferentes. Eles vão encontrar tubulinas
que vão ser tubulinas alfas, tubulinas betas. Alfa e beta. Então encontraremos tubulinas que serão chamadas de tubulinas alfas e tubulinas beta. Explicando então que um microtubo ele é formado por quantos protofilamentos? 13. E que cada protofilamento deste é constituído por várias tubulinas associadas. Tubulinas essas que nós chamamos de tubulina alfa e tubulina beta. Até aqui vocês vão entender. Mas como é que formou esse arranjo? Como é que forma esse arranjo de protofilamento? Porque significa que eu quero dizer que os microtúbulos ele possui uma polaridade. Volto a desenhar. Os microtúbulos ele possui uma polaridade. Essa polaridade dos microtúbulos nós chamamos de extremidade mais e extremidade menos pode ser considerada como luz ou luz. Se ele existe uma polaridade distinta, se existe uma polaridade distinta para esse microtubo, eu sei que esse microtubo ele é formado por quantos protofilamentos? 13. E que este protofilamento ele tem que o quê? Tem que ser formado, tem que ser agregado por várias tubulinas. As tubulinas estão soltas. Tubulinas estão soltas. E elas necessitam primeiro o quê? Formar um dímero. Elas necessitam primeiro, estão soltas. O próximo passo é formar um dímero. Esse dímero só consegue ser formado pela presença de uma base energética, pela presença de energia, que neste caso será uma base energética que nós vamos chamar de GTP. Então, várias tubulinas soltas, alfa e beta, e de repente, na presença de uma base energética, essas tubulinas globulares soltas, elas se unem, formam o quê? Um dímero. Esse dímero, então, será associado aonde? Ao protofilamento. Ficando com essa imagem. Estão vendo? Ficando com aquela imagem, GTP. Aonde que os dímeros de tubulina sempre são colocados? Os dímeros, depois de formado, eles são sempre colocados aonde? Na extremidade mais ou na extremidade menos? Extremidade mais. E a extremidade menos? O que acontece com esse dímero?
que acontece com esse dímero é que quando chega na extremidade menos, observa que eu não disse para vocês anteriormente que eu preciso de uma base de energia, que é o GTP nesse caso, para pegar uma proteína com outra proteína e formar o quê? O dímero. E esse dímero vai lá e encaixa na extremidade mais para formar o quê? O protofilamento. À medida que esses dímeros vão se aproximando da extremidade menos, ó, GTP, 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 à medida que vai se aproximando da extremidade menos, ele vai usar o quê? A energia. Ele usa a energia. Quando ele usa essa energia, ela vai passar de GTP e passa a ser chamado o quê? GDP. O que vem a ser GDP? É a base que nós chamamos de guanosina. E não mais trio, usou um difosfato. Difosfato, usou a energia. Quando usa a energia, significa que o dímero de tubulina, ele vai fazer o quê? Se soltar. Volta tudo solto, como era antes. Mas sempre, essa perda dos dímeros é dada sempre aonde? Extremidade menos. Até aqui vocês estão entendendo? Então, vamos raciocinar. Muitos livros, Bruce Albers, Demóstenes, hoje o novo Kenzenbauer já muda um pouco essa concepção, mas eu adoro a concepção anterior, de que para eu formar um protofilamento é muito mais complicado, é mais demorado eu pegar. Imagina que eu tenho aqui um nylon, tá? Ó, tem um nylon. E vamos formar um cordão de pérolas. Pérolas são bolinhas. Vamos formar aqui um cordão de pérolas. Para eu pegar cada uma dessas bolinhas, essas pérolas, eu tenho que vir, encaixar no nylon e descer. Concorda? Toda hora que eu encaixo a pérola aqui na extremidade, o quê? Mais. E ali meu nariz amarrado, eu estou colocando cordão. Estou colocando. O tempo de eu pegar, encaixar na pontinha do nylon é demorado. É a mesma coisa que pegar uma bolinha dessa, colocar com outra e ter uma base GTP para poder encaixar aqui, formar o dímero. Demora. Formei o colar, ó, formei o colar. Aqui. Agora, para eu perder esse colar inteiro, é só eu pegar aqui na ponta e cortar com uma tesoura onde estava aquele nó. Na hora que eu faço isso, ó, não cai tudo. Então a perda é muito mais o que? Rápida do que colocar, do que o crescimento. O que eu quero dizer isso para vocês? Essa analogia com esse colar de pérolas, que o microtubo, ele sempre cresce na extremidade mais, e se perde sempre na extremidade menos. Mas ele possui uma fase diferenciada, porque é o crescimento que? O crescimento, ele é rápido ou ele é lento? Lento. A perda é rápido ou lento? Rápido. O que eu quero dizer para vocês é que o microtubo, ele passa por fases alternadas de crescimento lento que nós vamos chamar crescimento. A partir de agora nós vamos denominar de polimerização. E perda nós vamos denominar de despolimerização. Então, a polimerização é lenta ou é rápida? Lenta.
A polimerização, ela é lenta ou rápida? Lenta. E a despolimerização? Rápida. Então, o microtúbulo apresenta fases alternadas de crescimento, aonde a polimerização é lenta e a despolimerização é rápida. É característico do microtúbulo. Isso nós chamamos de instabilidade dinâmica. Isso aqui, microtúbulos apresentam um crescimento lento e perda rápida. Esse processo de polimerização lenta e despolimerização rápida eu chamo de instabilidade dinâmica. Até aqui os senhores estão entendendo? Vamos voltar com a imagem anterior. Ó. Dinâmica. Isso aqui, ó, é a ilustração que eu mostrei para vocês. Tá vendo? Eu não disse que o microtúbulo é um cilindro oco? Constituídos por quantos protofilamentos? 13. Então, se eu tiver 13 protofilamentos, ele vai formar um cilindro. Vamos pegar cada um desses protofilamentos. Você vai ensinar a ordem, alfa, beta? Isso. Vou te explicar agora como é que vai ser a ordem. Este protofilamento, o que é constituído o protofilamento? Constituído de quê? Proteínas globulares, glóbulos. Essas proteínas globulares nós chamamos de quê? Tubulinas, que vai formar um microtúbulo. Essas tubulinas são de dois tipos, alfa e beta. Alfa e beta. Só que agora eu vou apresentar para vocês um pequeno detalhe que quando eu fiz ali, vocês perceberam, eu quero que vocês, eu vou compartilhar com vocês. A única tubulina que possui o sítio para a base energética, a única tubulina onde aquela base vai colar, aquela fitinha de GTP, onde ela cola, é somente a tubulina beta. Somente a tubulina beta. A tubulina alfa não apresenta base energética. Temos aqui então, vou pintar, vou deixar pintado a tubulina beta, branca a tubulina alfa. Tenho várias. Estão todas soltas. O que eu preciso antes de formar o protofilamento? Formar o quê? Dímero. Eu preciso pegar uma tubulina beta mais uma tubulina alfa. Disse para vocês agora que a única tubulina que vai estar associada à energia, à base energética, é quem? Beta. E essa outra aqui é alfa. Se é a beta a única que apresenta associada à base energética, GTP. Olhando esses dímeros aí, eu sei que para formar um protofilamento eu vou ter que fazer agora o quê? Não é assim? Sempre na beta vou ter que colocar o quê? Não é isso? Agora eu quero mostrar para vocês. Se eu tivesse que pegar somente um dímero, só um dímero, e perguntasse para vocês, nesse
Tíbero aí para mim. Me mostra o que é extremidade mais e o que é extremidade menos. Quem vai ser extremidade mais? Hã? Tubulina? Beta, claro. Quem vai ser extremidade menos? Tubulina? Alfa. A orientação, então, que esses tíbios vão pegar sempre será essa. A extremidade aonde cresce está sempre voltado para a extremidade beta. E a extremidade alfa para a parte menos, aonde sempre existe a beta. Pronto, é isso que vocês têm que saber. Vão achando que isso não tem importância? Ontem eu montei essa aula, a aula já é montada e tal, normalmente a gente tem que atualizar. Eu comprei 3 livros novos que lançaram agora em 2013, então estavam pegando os dados. Dormia praticamente meia-noite e meia, estava olhando até Big Brother, uma pateta toda, dizendo que estava errado, eu tinha que falar, está errado mesmo, volta para você ver. Então assim, aí estava lá, ao mesmo tempo assistindo, ao mesmo tempo vendo as notícias de Barra do Piraí, né, eu fiquei assim, um pouco de meio assassinado, tá? Mas a situação toda, voltando para a nossa aula, é que eu peguei o livro e são coisas que eu não é possível. O livro que eu adoro, para mim, é o Eisenhower. É um livro maravilhoso, é um livro assim, de cabeceira mesmo, não tem nada fazendo lá perto, fico lendo, olhando aqueles esquemas. Eu sou maluco, eu adoro esquemas diferenciados, as coisas com moléculas, assim, nossa, isso é maluco. Então eu fiquei lendo aquilo e fui ver que coisas principais estavam erradas. Eu falei, não é possível, está errado. Claro que entram coisas novas, vocês vão ver que existem outras coisas novas que antes não tinham. Mas aí eu peguei esse livro que eu comprei a célula nova, versão nova, e comprei outros 2 livros de patologia também novos, nova edição do Rodas. E comecei a folhear, somente traduzindo. Eu falei, não é possível. Aí eu fui baixar no Student Consult, que é onde você pega um código, coloca na internet e entra na íntegra do livro em inglês, que foi publicado. Fui olhar a íntegra do livro. Erro gritante. Erro assim, aí eu falei, eu sou tradutor também, Deus Aí eu falei, eu vou pegar isso, vou mandar essa menina, que é responsável, vou dizer para ela que no livro tal, capítulo tal, eu já encontrei tanto num capítulo. Nas 3 folhas que eu estava lendo, encontrei erros assim, absurdos. Falei, vou mandar. Só não mandei, e vou mandar ainda, depois eu vou conversar. Porque eu fui assim, agora eu vou ver quem é que traduziu esse capítulo. Fui olhar, é uma amiga minha. Lá está olhando. Não, comigo não é. Mas eu vou sacanear ela. Não é possível. Não é possível. Aí depois eu estava pensando, dormindo. Eu fui deitar, né? Quase meia-noite e pouco. Estou deitado assim, pensando assim, poxa, as pessoas têm que levar a responsabilidade na tradução, né? Porque é para uma nação inteira. E alunos não têm esse conhecimento para ver ou identificar o livro. Aí eu falei assim, a partir de agora eu não traduzo mais livro. Não vou traduzir mais livro. Então me arrependo eles falam mesmo, a gente receber livro traduzir. Mas eu não traduzo mais livro. Porque vai que na hora eu também erro, eu estou perpetuando o erro na cabeça de jovens, de alunos. Não traduzo mais. Eu não traduzo mais livro. É um absurdo. Se eu não tivesse conhecimento, eu ia estudar errado. Então, assim, a responsabilidade é tão grande que eu acho que isso tem que ser muito mais complexo. Não sei se é por causa do valor que eles pagam ou do método que eles fazem. Porque traduzir um livro, não sei se vocês têm conhecimento. Eles mandam primeiro o tradutor, a gente, como pesquisador, a gente não traduz o livro como você está vendo. Eles mandam tudo em arquivo de Word, só escrito. Só os parágrafos. Depois que você traduz, é só palavra. Depois que você traduz aquilo tudo, você envia para eles em tantas laudas, eles mandam para você através de só imagem. Aí você traduz as imagens separadas. Para você receber a imagem, só depois você envia o texto. Pode ser que muitas das vezes, na hora da tradução, você conseguia, se tivesse a imagem, melhorar. Aí foi o que eu fiz com a imagem. Então ela deve ter feito realmente isso. Porque na imagem ficou perfeita a tradução, porém no corpo do texto pegou. E um dos erros são esses. Eu até tirei, eu acho. Não, tirei não. Aqui. Um dos erros. Ó, essa é a imagem anterior. Eisenhower.
imagem anterior. Essa é a nova atualização que é essa nova. Tá? Olha a diferença que eu botei na parte da seta. Olha lá. Alfa-tubulina ligada a quem? AGTP. Beta-tubulina sozinha. E agora olha essa imagem. Além do erro, qual é essa imagem que a gente vê? Alfa-tubulina ligada a GTP e beta-tubulina ligada a GTP. Todos os dois ligados. Como é que você acredita numa coisa dessa? Aí você vem normalmente para o Papa da biologia molecular. Lembrou de tudo. Que na verdade é isso daí. Desceu. A orientação é beta e alfa, porém a única base que possui a base energética é beta. Não confunda. É beta. Tá? Isso foram os primeiros, que a gente já vai quase infartando. É coisa de maluquice mesmo de doido, porque a gente fica olhando, né? A gente vê isso. Tá em inglês, eu sei, antes de reclamar, igual reclamou, tá em inglês. Ah, é difícil entender, professor? Nada é difícil, nada. Fácil, fácil. Fácil, fácil. Eu falo, inglês é uma coisa. Quem é que é as pessoas que têm domínio da língua inglesa? Quem é que fala inglês? Massa. Karina. Inglês é uma coisa que, assim, é necessário. Hoje, o diferencial das pessoas que têm um aprendizado em inglês é muito importante. Claro, o inglês técnico ele é muito diferente do inglês cotidiano, normal, dia a dia, né? Eu, por exemplo, nunca fiz curso de inglês. Nunca fiz curso de inglês, mas leio. Sem defeito. Trocentos artigos em inglês técnico. Consigo muitas das vezes discutir inglês técnico do que, agora sinceramente assim, ó, Photoshop, para tantas coisas, parará e parará, para uma blusa assim, tal. Eu vou ficar se olhando pra sua cara assim. É verdade. Viagem, eu tenho que começar a prestar atenção, a ler aonde tem as coisas, porque vocês gostam assim, principalmente para o comissário. Ah, não sei o que, você quer isso. Eu fico assim, são palavras que não é do meu dia a dia. Eu não fiz inglês. Mas o inglês técnico, na apresentação em congresso, discutir com o pesquisador sobre os assuntos, parece que incorpora o britânico e o negócio vai fluindo. Mas o inglês do dia a dia, eu não sei. E o que me amputa nessa história? É um ditado: nada é mais forte, nada na vida é mais forte que a sua parte mais fraca. O que eu quero dizer com isso? Porque mesmo eu entendendo inglês técnico, falar inglês técnico, área médica, eu não sei o inglês básico. O que adianta eu não saber o inglês básico? Porque acaba sendo para mim uma parte o quê? Fraca. E isso vai sobressair muito mais do que eu sei. Então, nada é mais forte que a sua parte mais fraca. A parte mais fraca sempre prevalece. Você está estudando 5 capítulos de livro, deixou lá o finalzinho do outro capítulo, você não aguentou mais ler, está cansado, você não estudou aquele finalzinho, você viu tudo, sabe tudo, mas o finalzinho do último capítulo você não leu. O que devia ser esse finalzinho do último capítulo? Uma parte fraca. Na hora da prova, o que acaba caindo? O finalzinho do capítulo. Nada é mais forte que a sua parte mais fraca. É a mais pura verdade. Então a gente tem que fazer o seguinte, é tentar reconhecer primeiro a nossa parte mais fraca e superar. Foi o que eu queria falei, não adianta. Eu entrei no curso de inglês aqui em Valência, né? O quarto aqui que vocês ficam, né? Ficar segunda, terça e quarta. Eu entrei no curso. Era física. Um curso muito bom, acho para quem está. Só que era o PPT, no caso que era um professor, né, particular, você tem ali a aula com 5 alunos, mas você tem que individualizar. Só que não fluía. Sabe que negócio que não flui? Vou ao Santolão, comprar tanto negócio não ia entrando na minha cabeça, 10 horas da noite eu estava lá, cansado. Não adianta.
Aí eu falei, para eu aprender, eu vou ter que ir fazer um intercâmbio, ficar lá pelo menos umas férias inteiras, 3 meses, aprender a falar da necessidade, que eu acho que a gente aprende a falar da necessidade. Pega muito erro, mas aprende, pelo menos aprende. Então esse é o diferencial. Se esse for o diferencial do inglês, o inglês tem que qualquer lugar hoje em dia. Gente. País melhor que o Brasil, se querer aprender inglês, inclusive porque é de inglês, é maravilhoso. A gente vê como a gente canta música, né, internacional, sem saber o que está cantando, e sem saber o que está falando. É muito normal. Então assim, eu até brincando isso, tem uma música que eu estava ouvindo, 007, que é um filme 007 novo, né, Skyfall, uma coisa assim. Depois que eu associei com o Skyfall, eu estava cantando Scarface, cicatriz da face, lá, Scarface. Porra, Scarface? Porque eu achei que a melodia era melhor para isso, só porque a gente é igualzinho com a Solange que gosta de então na vida a gente tem que saber superar os nossos erros, né? Eu conto mesmo meus erros, falo com meus sobrinhos, falei, ó, pelo amor de Deus, aprenda. Eu tenho uma sobrinha de 12 anos que fala inglês fluente. Minha mãe, já tem 63 anos, fala francês fluente. Eu tive minha prova de doutorado, na época, 5 anos atrás, eu tive que fazer a prova de inglês e a prova de proficiência de línguas francês. Tomei pau em francês. Eu não entendia nada. É muito complicado. Mas aí com o tempo comecei a pegar alguns livros, né? Li, depois na segunda prova que eu fiz, passei. Entendeu? Isso é que tive doutorado e eu consegui fazer. Se falar francês você não sabe. Ouvi mais a vida. Então vamos lá. Uma outra coisa que vocês têm que ter em mente então é sempre isso. O direcionamento do protofilamento. Ele é dado, o crescimento é depositado na extremidade de polimerização e apenas na despolimerização. Sempre. Vamos entender um pouquinho sobre instabilidade dinâmica. Instabilidade dinâmica. Fase de polimerização. O que vem a ser a fase de polimerização? Polimerização. Polimerização significa o quê? Colocar, acrescentar, crescer. Despolimerização é o quê? Isso aí, escapamento, perda, despolimerização. Viu, João? Prestem atenção. A instabilidade dinâmica, ela significa que a fase de polimerização, vocês têm que saber, fase de polimerização é o quê? Lenta ou rápida? Lenta. A base sempre é associado com o GTP. Quando esse GTP ele é utilizado, ele deixa de ser GTP e libera um fosfato, ele passa a ser então o quê? GDP. Quando ele já é GDP, ele está pronto, André, ele está pronto a quê? A ser liberado, que é a fase de despolimerização. Essa subunidade de turbina ligada à GDP são liberadas da extremidade menos. Essa despolimerização ela é rápida ou ela é lenta? Rápida. Para isso, vamos entender que todo esse processo que nós estamos fazendo, isso que acontece, o prefeito nasceu, é toda hora, tão lento para crescer, e quando perde tão rápido, isso significa que nós chamamos de catástrofe e resgate. Catástrofe. O próprio nome já está dizendo. É a transição da polimerização até quem? A despolimerização. Você demorou a colocar e se perde tudo na despolimerização. Isso é uma catástrofe. Resgate compreende a transição da despolimerização até a polimerização. O que ele está querendo dizer com isso?
Ó, para colocar, eu vou botar na extremidade mais. Da extremidade mais até a perda, quando acontece a perda, chamo um mecanismo que eu chamo de quê? Catástrofe. Caiu, perdeu. Ó, tudo solto. Eu não tenho que pegar novamente esses dígitos para ser utilizado? Vai para mais. E esse negócio que entra no GDP. E aí você falou que tem a perda do GDP. Tá bom? Tá vendo essas bases amarelas? Ó, ela está sempre aberta. Tá aqui. Chegou um ponto que já está enfileirado. Esse GDP, ele será quebrado e vai passar a ser chamado de quê? GDP. O que está perdendo aqui? Fosfato. Quando ele perde e se torna GDP, aí está aqui, ó, GDP. Significa que todos esses dígitos aqui já estão prontos a quê? A se perder. Não preciso mais formar. Quando ele se perde, aí aqui eu tenho o quê? GDP. Ó, GDP. Viram? Está solto. Eu não tenho que pegar novamente esses dígitos para poder colocar ele em cima de novo. Eu não estou resgatando os dígitos. Isso é resgate. Compreende da despolimerização até a polimerização. E como é que eu vou resgatar isso? Principalmente fazendo o quê? Mudar agora. Vou trocar e vou botar uma base que vai ser o quê? GDP. Quando eu coloco uma nova base energética, aí sim eles formam um dígito e voltam a se. Entendeu? Catástrofe, resgate. Resgate. Vai, os dígitos não saíram? Soltou tudo. Eles vão pegar lá o dígito, a partir do momento que o dígito, ó. GDP. Ele está pronto para ser colocado em que extremidade? Mais. Ele pode ser colocado na extremidade mais? O único que eu sei que é GDP, ele perdeu hoje. Aqui a única coisa que vai acontecer com ele é o quê? Se soltar. Se perder. Mas para eu voltar com esses aqui de novo, lá para a extremidade mais, para resgatar esses daqui, eu preciso fazer sempre o quê? Mudar essa base. Ela vai se tornar o quê? Quando ela muda, ela se torna novamente o GDP, aí sim elas vão se unir. Quando eu tenho esse dígito formado, ele é colocado na extremidade mais. É assim completando o ciclo. Isso é o resgate. Entenderam? Entenderam, senhores? Posso parar aqui? Uma das iniciais características que nós falamos é que o microtúbulo ele vai formar um sistema que eu chamo de sistema de quê? Trilhos. É como se fosse uma ferrovia na célula. É isso mesmo. Um sistema de trilhos. Então, quem vai formar esses dormentes, aquelas coisas de ferro, pudim, aquilo tudo ali é constituído de quê? Microtúbulo. Certo? Mas ele vai formar um sistema de trilhos para alguma coisa passar sobre esses trilhos. Essa alguma coisa que vai passar nesses trilhos seria uma proteína.
proteína. Eu passo em cima dos microtúbulos, que é um sistema de trilho. Eu estou passando. Então, a minha função neste momento está sendo o quê? Ser uma proteína motora. Proteína motora dos microtúbulos. Proteínas associadas aos microtúbulos. Confere aos microtúbulos certo grau de estabilidade e são conhecidas como MAPs, proteínas associadas ao microtúbulo. São chamadas proteínas motoras. Temos as MAP com A, com B e tal. Grave bem esse nome. Tal. E além das proteínas associadas ao microtúbulos, temos as não clássicas, que é chamada de LIS. São proteínas importantes. As MAPs 1, MAPs 1B, as proteínas tal, e as não clássicas são chamadas de LIS. Retorno a repetir. Um sistema de trilhos é formado pelos microtúbulos. E eu aqui sou uma proteína que estou associado ao microtúbulo. Eu estou fazendo este movimento passando no sistema de trilho. Certo? Passo para vocês. Vemos? Uma outra estrutura também que eu já disse no início para vocês foi a separação, lembra? Das cromátides, os cromossomos estão unidos. Aí ele tem que separar uma cromática para um lado e uma cromática para o outro, lembra? Essas separações só é dadas através do que nós chamamos de fuso mitótico. Parte um monte de microtúbulo aqui, trava aqui nesse cromossomo e puxa ele de novo para a extremidade da célula. Lembra a imagem que tem na mitose, na meiose, que a célula se separava? Mas separava com material genético, são os cromossomos, separava no meio, de um lado para o outro. Os microtúbulos. A divisão celular, né? Não é a citocinese. O que é a citocinese? Esse aqui é um anel contrátil que separa a célula, não é isso. Isso aqui é um anel formado da retículo, tá? A função do microtúbulo é pegar a célula, e lembra que eu tenho um cromossomo? O microcentrômero? Eu não tenho que pegar essa partezinha daqui e trazer para cá e essa trazer para lá? Isso quem forma, essa estrutura de trilho aqui, ó, são vários trilhos. Quem faz isso é quem? O microtúbulo. Ele direciona dentro da célula. Então, o microtúbulo ele é muito importante para formar a estrutura que nós chamamos de aparelho mitótico ou meiótico. Esse aparelho mitótico ele é formado pelo centro mitótico e pelo fuso mitótico. Centro mitótico e fuso mitótico. O que vem a ser o centro mitótico? O centro mitótico é a imagem que a gente está mostrando aqui desde o início. Aqui, ó, eu tenho um par de centríolos. Ele está envolvido em um centro de um par de centríolos. Ele está envolvido nessa estrutura aqui, ó, que eu chamo
de centro organizador dos microtúbulos. Além do mais, eu ainda encontro neste os microtúbulos radiais. Microtúbulos radiais. Irei encontrar ainda o cromossomo. Eu não tenho que pegar essa cromata e trazer para cá? Vai vir um microtúbulo aqui, ó. Eu chamo de microtúbulo do cinetoporo. E ainda parte outros microtúbulos aqui por cima, que são chamados microtúbulos polares, que já faz parte do fuso mitótico. Então eu tenho o centro mitótico, que é constituído pelo par de centríolos, constituído pelo centro de organização dos microtúbulos, onde eu tenho proteínas específicas e substância amorfa, e também encontro microtúbulos radiais, pequenos microtúbulos que só vão orientar, microtúbulos radiais. O fuso mitótico ele é constituído pelo microtúbulo do cinetoporo e um microtúbulo que parte de toda a célula sendo um microtúbulo polar. A imagem aí, ó. Posso mudar? Vamos lá? Aparelho mitótico. Aparelho mitótico. O que vem a ser aparelho mitótico? É a estrutura que vai organizar as separações das cromáticas. Esse aparelho mitótico ele é constituído pelo centro mitótico e o fuso mitótico. Toda a divisão celular na parte das cromáticas, separação das cromáticas. O centro mitótico, ele é constituído de quê? Um par de centríolos, concorda? Concorda? Aonde está um par de centríolos? Olha o par de centríolos aí. Ainda no centro mitótico, eu ainda vou encontrar o quê? O conjunto, como chama? Acabei de explicar. Centríolos. Centro de quê? Dos microtúbulos. Conjunto de organização dos microtúbulos. Aonde que está esse centro de organização dos microtúbulos? Verde aqui, ó. Tudo em verde. O que mais faz parte aí do centro mitótico? Microtúbulos radiais. Viu? Isso é centro mitótico. Na célula ele está promovendo a separação. E agora o fuso mitótico. Eu terei os microtúbulos do cinetoporo
que vem a ser o cinetocoro? Eu estou dizendo que vai separar as cromáticos. Aqui, ó, aos cromossomos. Estão vendo? Isso daqui, ó, é o cinetocoro. O que esse microtúbulo vai fazer? Vai partir lá do centro e vai se ligar ao cinetocoro. Então esse microtúbulo aqui, ó, eu chamo de microtúbulo do cinetocoro. E esse microtúbulo que passou tudinho aqui, ó, não tá ligado a ninguém, ó. Doidão, passando lá por cima de tudo, não liga nada. É o microtúbulo que é polares, porque ele liga um polo ao outro. Microtúbulos polares. Até aqui vocês estão entendendo? Eu sei que são muitos detalhes, mas até aqui vocês estão entendendo? Eu já ia cobrar isso aqui de vocês, mas eu acho que vai ser muito detalhe, eu vou evitar isso aqui de vocês. Tá? Outras estruturas. Até aqui vocês entenderam, senhores? Hein? Vamos lá. Microtúbulo dos cílios e flagelos. Vamos lá, aqui cílios. Tá? Cílios. Cílio. Presente na superfície de muitos tipos de células eucarióticas. Esse cílio ainda, ele é muito importante porque ele vai ser organizado de um centro organizador chamado corpúsculo basal. Sua função primária é de movimentar fluidos através da sua superfície. E cada cílio movimenta num movimento de chicote. Mas assim. Posso mudar? Esse é o movimento de chicote. Prestem muita atenção. Prestem muita atenção. Quando eu pergunto como se dá o movimento dos cílios e flagelos, eu não quero esse movimento de chicote, que isso a maioria tem que saber. O flagelo faz isso. O chicote faz isso. Quando eu pergunto como se dá o movimento dos cílios e flagelos, existe uma estrutura interna que é responsável por esse movimento. Isso que nós estamos vendo é uma consequência de alguma mudança no interior dessa célula. Nós vamos ver agora. Quando eu perguntar se dá o movimento dos cílios e flagelos, vocês vão entender de acordo com o que eu vou apresentar para vocês. Não é isso. Às vezes muitas pessoas colocam o movimento de chicote. Não é isso que eu quero. Flagelos são semelhantes aos cílios, são mais longos, claro, que movimentam uma célula inteira, né?
Ele é muito importante, os cílios e flagelos, principalmente pela motilidade, pelo movimento. E nos cílios e no flagelos, o flagelo faz a célula inteira, no caso espermatozoide, os cílios é no trato respiratório, é plástico, de superfície. Mas como é dado esse movimento? Esse movimento é dado por uma estrutura do qual nós chamamos de axonema. Axonema. Axonema é totalmente diferente de axônio. Um axonema, ele é constituído principalmente por quê? O axonema é constituído por quê? Por mikrotúbulos. Mas vamos imaginar, isso aqui eu peço em prova, que o axonema, ele tem uma forma, que eu vou chamar para vocês de 9 mais 2. Significa 9 pares ao redor de um par central. São 9 pares ao redor de um par central. Vamos lá. Tá vendo aqui, ó? Isso é um par central. Um par central. E ele, ao redor, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pares periféricos. Sendo que até então, eu só estou informando este. Mas eu sei que são 9 pares porque eu vou ter 9 microtúbulos completos e mais 9 microtúbulos o quê? Incompletos. Então eu tenho um par no centro de 2 microtúbulos o quê? Completo. O que eu quero dizer completo significa que tem quantos protofilamentos? 13. Além disso, ao redor dele, que está em azul, eu tenho 9 microtúbulos completos, com 13. Mas está ligado também a outros 9, completando o par, porém incompleto. Esse incompleto tem em torno de quê? 11 a 12 microtúbulos. Desculpa, protofilamentos. Isso que é chamado de incompleto. Certo? Pensa numa coisa agora. Vamos imaginar uma coisa agora. Está se tratando de uma estrutura que eu chamo de axonema. Isso é axonema.
Esse axonema, ele tem uma formulação, uma fórmula. Qual a fórmula do axonema? 9 pares centrais, 2 pares centrais ao redor de 9 pares de microtúbulos. Esses 9 pares de microtúbulos, eu sei que eu tenho um microtúbulo completo e um incompleto. São 9. Temos aqui 2 e 9 ao redor. O que eu quero que vocês entendam a partir de agora é que essa estrutura que nós estamos vendo aí é como se fosse um carrossel, os cavalinhos, aonde esses pares incompletos seriam, esses pares de 9 pares seriam os cavalos, os cavalinhos do carrossel. E todo carrossel, todo mundo que já viu de carrossel como criança, todo carrossel, ele tem interligado aqui no animal uma estrutura de ferro que vai lá no eixo do brinquedo, para rodar, é ou não é? Fazendo isso. O eixo do brinquedo, do carrossel, é o par central de microtúbulos. E ligado a eles, então, eu tenho essa estrutura que eu estou falando, que imita o carrossel, que liga esse eixo. Está vendo? E com isso, os 9 pares periféricos estão lá caminhando como se fosse um carrossel, rodando. Só que até então agora não está rodando ainda, ele está parado, nós estamos montando. Essas estruturas eu chamo de filamentos radiais. Os cavalos ficam soltos um do outro? Não, ele sempre está ligado no outro animal, é igualzinho o carrossel. Estão vendo? Eles não estão ligados um no outro. Essa ligação, nós vamos chamar de nexina. Nexina. Então, eu tenho um par central e 9 ao redor. Esses 9 ao redor, eles têm que ser ligados ao par central com um filamento radial, o raio do carrossel. E um cavalinho vai ser ligado ao outro através de uma proteína que eu chamo de nexina. Agora vamos lá. Se estamos tratando de um par em volta e um par central, eu estou aqui. Eu, um microtúbulo e o outro microtúbulo. Desculpa. Um par central, um par completo e um par incompleto ligado ao par central. São 9 distribuídos. O par central está no meio. Para o par central eu chamo de eixo, vamos dizer assim. Para eu ligar esse túbulo completo e incompleto, cavalo, eu não tenho que ligar ao eixo. Então eu coloco parte daqui o quê? Um ferro que vai ligar ao eixo. Esse ferro é o filamento radial. Concorda? Esse meu cavalo aqui, que é o par completo e incompleto, ele está ligado ao outro ali através de uma outra estrutura de ferro, que é uma proteína, que eu chamo de nexina. Até então tudo está parado, concorda? Aí agora eu quero dar um movimento a esse carrossel, ele tem que rodar no sentido horário. Como é que ele vai rodar? Se eu estou aqui, como é que eu faço isso aqui movimentar? Nesses microtúbulos, nesse par central, existem minhas pernas que nós vamos chamar de braço. Só para vocês entenderem. Braços. Braços de uma proteína motora. Eu tenho, vou voltar de novo. Eu tenho aqui os 2 pares, o completo e o incompleto, ligado ao eixo, que é o filamento radial. Uma proteína que está ligada ao outro.
E ainda apareceu agora na história dois braços. Dois braços de uma proteína que é motora, o próprio nome está dizendo. Vai promover o quê? Movimento. Mas como é que ela promove o movimento? Assim. Eu vou andar em volta de todo o carrossel. Esse é o movimento dos braços. São os braços de dineína. São os braços de dineína. Ó, braço e braço. Braços de dineína. Então ela faz isso, o movimento. Com isso, começa a rodar quem? O carrossel. Começa a rodar quem? O axonema. Isso internamente. Quando eu vou ver a estrutura como um todo, ela faz o quê? Isso. Então, quem promove o movimento dos cílios e flagelos? Os braços de dineína. Que até então eu disse tudo para você aqui estava parado. Só foi colocar uma proteína motora, o próprio nome diz proteína motora, que promove o movimento, e ela foi lá, braço de dineína. Entenderam? Vocês acham que isso daí é bobeira? Não. Professor Rodrigo, fala. Axonema, então, vocês já viram? Já falamos. E agora, para vocês, uma nova proteína. Todo carrossel, a gente sabe, a criança não tem que ter uma travinha, uma trava para a criança não cair. Se não tiver, a criança pode cair e bate sem alguém interditar, para pensar dessa maneira. Então a travinha ali no cavalo, ó, vai aparecer aqui agora. Uma travinha que é segurando os cavalinhos, tá vendo? Essa trava é novo isso, novo. Isso é novo, chamada tequitina. Fresquinho para vocês. Tequitina, vocês não vão encontrar em muitos livros. É que ajuda a estabilizar o completo e o incompleto. Entendeu? A gente imagina que seria um cavalo, um carrossel, seria como se fosse uma trava ali no chão. Trava o movimento? Não, ele dá os microfones, completo e incompleto. Ajuda a estabilizar. Gente, é que eu falo, na área de medicina veterinária, a gente pode acompanhar muitos estudos voltados à parte humana. Existe uma doença muito séria que nós vamos ver e que é a IF. E só é identificada através de microscopia eletrônica. Feita em humanos, uma alta assim, incidência. Tem pessoas que tratam achando que tem uma coisa, quando vai ver, é isso aí que a gente vai falar no finalzinho da aula. E ainda não existe nenhum estudo relatado com animais. Só que nós temos muito de problemas que eu vou dizer para vocês em animais. É o ponto para poder pegar e fazer trabalhos para publicar. É aí que está o pulo do gato, reconhecimento, para ser conhecido. É muito difícil de encontrar um especialista de pneumologia veterinária, só nos Estados Unidos, tem muito. Mas aqui no Brasil ainda as sub-áreas ainda estão muito pouco exploradas. Então esse é o campo diferenciado. Eu acho que travou o computador. Até aqui então nós falamos sobre as estruturas do axonema. Agora, tudo nós falamos. Vamos agora utilizar a imagem para uma única coisa. Eu disse para vocês que os microtúbulos são importantes para auxiliar na hora, na divisão que? Celular. Concorda? Não é eles que auxiliam a divisão celular? Na hora da mitose. O que acontece com as células neoplásicas com câncer? É uma proliferação de células
mitose exacerbada, e com isso vai proliferando e gerando outras alterações em outros órgãos vizinhos. Então tem que ser tomado medicamentos que façam o quê? Diminuem o quê? A proliferação. São chamados de drogas antimitóticas, que é a mitose. Não deixe que ocorra a mitose, trava ali a célula. Mas essas drogas aí, elas vão agir de célula, para aí, você não vai mais se dividir. Não é isso. Quem é que auxilia a divisão? Qual estrutura que nós estamos estudando? Microtubo. Então essas drogas são tão importantes porque elas vão fazer, sabe o quê? Agir nos microtubos. Olha ela. Temos exemplo clássico, usado em medicina veterinária e medicina humana. Colchicina. Vimblastina, vincristina e agora o nacodazol. Colchicina, vincristina, vimblastina e nacodazol são conhecidas como drogas antimitóticas. Antimitóticas. Ou seja, não deixa que se envolva a mitose. Por quê? Mais precisamente aonde? Os microtubos. Olha o que elas vão fazer. Aqui eu não tenho os dímeros. Está vendo o dímero? O que vai acontecer com esse dímero aí? A colchicina, a vincristina, todos eles aqui, ó, vão fazer isso. Vão chegar e vão se associar a essa molécula, a esse dímero. Não deixando que eles sejam colocados aonde? Na extremidade mais. Trava o microtubo. Impede então essas drogas antimitóticas, elas impedem o quê? Impedem o quê? Como é que chama esse ato de acrescentar? Polimerização. Impedem a polimerização. A colchicina, ela é muito utilizada também, não somente para tratamento do câncer. Ó, vincristina, as duas aqui, é muito utilizada em câncer do colo do útero e câncer de mama. Muito. A colchicina é uma outra droga que também é utilizada no tratamento do câncer, mas também é utilizada no tratamento da gota. Observe, muito importante. O nacodazol também é uma nova droga descoberta agora recentemente, que também age, travando, impedindo a polimerização. Uma outra droga é extraído do teixo de uma árvore, que é do teixo. Ela é chamada taxol. Ela, na verdade, não vai impedir de acrescentar. Se acrescentou, ela vai fazer uma outra coisa. Ela vai agarrar aqui na lateral deles, ó, e vai travar. Trava. Ele não vai desenvolver, então diminui o crescimento. E também não perde. Então ela estabiliza o taxol. O taxol estabiliza lateralmente os microtubos. Olha, drogas que foram descobertas que interferem no microtubo. Drogas que hoje são altamente utilizadas no tratamento contra o câncer. Veja a importância disso. Saber quando chegar lá na clínica, tiver uma cadela com câncer de mama, ou então um paciente com câncer de mama, está olhando a prescrição sulfato de vincristina, vimblastina, colchicina,
Você sabe que é para o tumor, porque eu sei que essa droga está agindo lá no microtúbulo, porque é ele que desenvolve a neoplasia. Ele que age impedindo a polimerinização das tubulinas. Isso é importante você entender. Não passar um medicamento o que é, mas é para quê? Impedir a difusão celular, a proliferase. Isso é importante. Posso pagar? É isso mesmo. Vocês são muitos lugares, daqui a pouco vocês estão falando assim. Quase acabou, tá quase. Outra coisa. Transporte de carga. Vamos lembrar agora que o microtúbulo, desde o início eu falo para vocês, ele forma um sistema de trilho. Certo? Então, o transporte de cargas, ele é feito principalmente nos trilhos, que são formados por microtúbulos. E quais são as proteínas motoras que vão estar associadas? Serão duas. Será a quinesina e a dineína. A quinesina, ela sempre faz sentido anterógrado. E a dineína retrógrada. Ela vai e a outra retorna. Começou a sentir mal-estar. O ambiente está cheio de dente. Ontem aqui na sala estava lotado daqueles pernilongos. Justamente no feriado que eu tenho para descansar, é maravilha. Se fizer isso, eu acho que não. Posso pagar, senhores? Vou mudar, hein? Ainda assim. Não, porque na verdade não me pediram ainda. Tipo assim, eu lembrar vai ser muito. Que 10 horas da noite acaba a aula da enfermagem. Aí na quinta-feira eu já tenho aula na medicina. Aí eu chego sábado, assim, só lembro assim. Mas então mandar por e-mail mesmo. Não, por e-mail. Por e-mail, preferível. Só me lembrar no e-mail. Mandar, mas assim, lembra uma vez, caso eu não mandar, lembra, pode lembrando, porque eu esqueço. Se tiver milhões que eu vou ver, recebo e-mail de ponto frio, tudo vai agarrando na caixa de e-mail. Quando eu vou olhando. Isso Pode. 16? Com isso, nós vamos ter 3 transportes. 3 tipos de transporte. Transporte axonemal, transporte axonal e transporte intramanchete. Isso aqui é novo. Intramanchete. Transporte axonemal, eu sei que te lembra axonema. Lembra de quais estruturas? Cílios? Axonema, cílios e flagelo. Agora, prestem muita atenção, só pela semelhança do nome. Axonal. Lembra quem? Axônio. Célula nervosa.
Transporte axonemal. Axonemal. Já disse que lembra quem? Quais estruturas? Cílios e flagelos. Então, vai ser um transporte entre os flagelos, chamado intraflagelar, e entre os cílios, chamado intraciliar. Mudar, hein? Ao transporte intraciliar. Quem é que formou os trilhos? Quem são? Microtúbulos. Certo? Isso aqui é a estrutura de um cílio. Formou um cílio. Isso daqui é a estrutura de um cílio. O microtubo, ele não tem a extremidade, que eu chamo de extremidade mais, extremidade menos? Mais, menos. Se é um cílio, é intraciliar ou intraflagelar, as tubulinas serão acrescentadas sempre em qual extremidade? Mais. E se perde em qual extremidade? Menos. Isso aqui é o corpo do cílio. Então vamos lá? As tubulinas aqui sobre, elas precisam percorrer até chegar à extremidade mais. Ao resgate aqui, ó. Como é que ela consegue percorrer? Através de uma proteína motora. Aí essa proteína motora, ó, essa perninha aqui, ó, vai pegar esse dímero e vai levar para a extremidade mais. Chegou na extremidade mais, ela vai ser associada aqui. Depois ela vai retornar, já através de outra proteína, para a extremidade menos. Entendeu? É assim mesmo que ela anda. Aqui é o corpo, aonde está colocado o ciclo. Lá é o final do ciclo, você está documentando. Eu vou ser uma proteína, eu sou proteína e vou pegar o dímero. Eu tenho que colocar na extremidade mais. Vou percorrer todo o microtubo. Ó, percorrendo com o dímero de tubulina. Chegou na extremidade mais, coloca esse dímero de tubulina. E essa outra proteína, ela retorna embaixo, completando o ciclo para pegar novamente. Assim é o crescimento intraciliar e intraflagelar. Viu como dá? Ok. E o transporte dos axônios? Célula nervosa. Ele não vai transportar dímero de tubulina. No neurônio, o que vai acontecer é o transporte de substâncias dentro de vesículos. O neurotransmissor, ele foi produzido pela célula nervosa e ele sai do complexo de Golgi a bordo de quê? De uma vesícula. O neurotransmissor amarelo, ele está envolvido por uma vesícula. Tudo é amarelinho, neurotransmissor. Essa vesícula contendo o neurotransmissor, ela está aqui, ó, no neurônio, e ele tem que vir a comunicação entre um neurônio e outro. Existe esse espaço aqui que eu chamo de fenda sináptica. É o local onde ocorre a sinapse. Mas como é que vai ocorrer isso? Eu tenho aqui no todo o axônio, quem é essa estrutura aqui? Quem é? Quem é?
neurônio. Eu sou a proteína neurônio. Kinesina. Eu tenho que levar lá no final do neurônio na fenda sináptica. Só que eu não vou levar agora mais tubulina. Estou levando agora o neurotransmissor para dar o impulso nervoso dos neurônios. É impulso nervoso. São os neurotransmissores. Eu sou a proteína neurônio. Pego uma vesícula, uma bola gigante, dentro dela tem um neurotransmissor. Vou passar por todo o axônio, por isso que o nome é axonal. Passo por todo o axônio. Chegando aqui no final do neurônio, eu pego essa vesícula, abro, tiro o neurotransmissor e jogo naquele buraco, naquela fenda, chamada fenda sináptica. Lá, o neurotransmissor, ele age. Aí faz o impulso para o próximo neurônio. Essa vesícula com o neurotransmissor conseguiu chegar aqui através de uma proteína, kinesina. Abri a vesícula e joguei o neurotransmissor. Só que agora eu tenho que aproveitar essa vesícula vazia. Mando para outra proteína que está lá embaixo, chamada dineína. Ela pega a vesícula vazia e volta de novo para o neurônio. Volta para o neurônio. Chegando aqui, manda a vesícula vazia, encher novamente de neurotransmissor para ser transportado novamente para a fenda sináptica. E assim completando o ciclo. Quais são as proteínas responsáveis por esse transporte? Kinesina e dineína. Viram? Entenderam? E intramanchete é novo. Significa que ao longo dos microtúbulos, uma estrutura microtubular transitória. Ela não é fixa. Ela é chamada de manchete. Não é a televisão, nem a rede manchete. É só uma estrutura microtubular transitória. E ela é muito importante, principalmente nas espermátides, lá no desenvolvimento da cabeça do espermatozoide. É onde conseguir identificar o transporte dessas vesículas. O acrossomo. Intramanchete. Quais são as doenças relacionadas a microtúbulos? Agora vamos explicar elas. Acabamos já. Isso é importante. Discinesia ciliar primária. Ou síndrome dos cílios imóveis. Ou síndrome de Cartagena. Tudo a mesma doença. Discinesia ciliar primária, ou síndrome dos cílios imóveis, ou síndrome de Cartagena. O próprio nome está dizendo síndrome dos cílios imóveis. Os cílios estão no epitélios respiratório ou os flagelos, cílios ou flagelos, flagelo do espermatozoide. Se ele está dizendo que uma doença que torna essas estruturas imóveis, o movimento é pouco reduzido ou imóvel. Se for no trato respiratório, o que vai acontecer? Eles vão conseguir retirar o muco, as impurezas? Não. Vai acontecer em animais e crianças um desenvolvimento muito grande de processo pneumônico, infecções, pneumonias, bronquiectasias e distúrbios pulmonares agressivos. Nos machos, nos homens, essa discinesia leva à infertilidade porque a cauda do espermatozoide não se movimenta, levando à esterilidade dos homens, dos animais macho. Isso é discinesia ciliar primária. Estou dizendo que não movimenta. Se não movimenta, o problema está relacionado a quem? Ao axonema. Quem é a estrutura que permite o movimento do carrossel, do axonema? Como é que chama? Braços. Qual é a proteína que movimenta? Dineína. Então, as discinesias ciliar primária são anormalidades estruturais do axonema. A dineína pode estar ausente, então eu fiz toda aquela encenação aqui, mas na hora eu não tive os braços para movimentar. Ou então eu só tenho um braço só. Vamos lá, vai diminuir muito pouco o movimento. Impedindo assim o movimento dos cílios do trato respiratório, causando doenças
em infecções de trato respiratório superior, ainda impede a movimentação do espermatozoide, causando esterilidade. Síndrome de Bardet-Biedl. Essa síndrome de Bardet-Biedl, na verdade, eu disse para vocês que todo o cílio, ele é formado primeiro com uma estrutura que nós chamamos de quê? Corpúsculo ciliar. Corpúsculo ciliar. Essa alteração, elas vão estar principalmente nos corpúsculos ciliares, chamados corpúsculos basais dos cílios. E lembra que aqui eu tinha que ter uma proteína para levar a tubulina para a extremidade mais? Que era a quinesina e a adeneína, e a outra extremidade menos? Essas proteínas vão estar o quê? Alteradas. O cílio consegue crescer? Não. Ele diminui de tamanho. Fica pequeno, atrofiado, porque as tubulinas não são colocadas na extremidade mais. Levando, então, defeitos no transporte intraciliar ou intraflagelar. É muito comum com problemas de retinopatias relacionados à obesidade, com a funcionalidade e problemas principalmente nas proteínas motoras. Outra doença é a lisencefalia. O que isso quer dizer? O cérebro ele é formado por vários giros. O cérebro, ele não tem vários giros, eles são giros do cerebral, certo? No indivíduo com lisencefalia, não forma giro. Está tudo reto. Por que não formou giro? Porque é uma doença relacionada, principalmente no movimento, na hora da migração da divisão celular, e existe uma proteína que foi identificada, uma proteína motora chamada LIS. Pessoas portadoras dessa lisencefalia, elas têm defeitos nessa proteína chamada LIS, por isso então o nome da patologia, lisencefalia. E ela, junto com a adeneína, não consegue promover a divisão do centrosoma, levando características secundárias como a agiria, que é a falta do giro cerebral. E a mais comum de todas, a mais importante, que é ela, doença de Alzheimer. Doença de Alzheimer. Todos nós conhecemos, é uma doença hoje atona, né? Acomete principalmente idosos em determinada idade. Ela é uma perda de memória, linguagem confusa e indo acentuadamente até a morte, ou seja, considerada uma das doenças neurodegenerativas. Vamos lá. Disse aos senhores anteriormente que os neurônios possuem um axônio e é nesse axônio que existe a transmissão dos impulsos. São proteínas que vão levando vesículas contendo neurotransmissores? Não são os microtúbulos que são os trilhos? Sim. Este é o neurônio e quando eu vejo aqui, dentro dele tem microtúbulos. Esses microtúbulos, eles estão formados perfeitamente. Perfeito. Só que, naquela ilustração que nós fizemos, eu não havia explicado, só disse para vocês que existem umas proteínas. Está vendo elas aqui, ó, em azul? Elas estão estabilizando, fixando os microtúbulos dos neurônios. Essas proteínas são chamadas proteínas tau. Elas têm a função de estabilizar os microtúbulos. No caso da doença do Alzheimer, uma doença neurodegenerativa, o que vai ser formado vai ser precisamente o quê? Uma alteração nessas proteínas tal. Elas vão se soltar. Quando elas se soltam, elas promovem o quê? A perda desses microtúbulos. E elas vão se espalhando, formando esses emaranhados. Emaranhados. Esses emaranhados são chamados
de desintegração, então promove a desintegração dos microtúbulos e forma um emaranhado de células do tipo tal, chama um nicho, no neurônio. Agora imagine, a quinesina tendo que pegar a vesícula contendo o neurotransmissor e passar pelo microtúbulo. Vai chegar ao ponto que no meio ela vai encontrar o quê? Esses emaranhados. Ela vai conseguir passar? Não. Insucesso. E com o tempo isso vai aumentando. E esse emaranhado vai desenvolvendo, levando à morte progressiva do neurônio. O acúmulo desses emaranhados. Mas não é somente esses emaranhados que é característico da doença de Alzheimer. Aqui nós temos o neurônio normal. E olha aqui um outro neurônio que está sofrendo um acúmulo de placas neolíticas. Que são os emaranhados de proteína tal, tá vendo? Impede a transmissão do impulso. Com isso, o que vai acontecer? Ele vai diminuir o córtex cerebral, diminui o córtex cerebral, a substância cinzenta. Ele vai aumentar o espaço entre os ventrículos e diminuir a formação do hipocampo. Por isso que existe o retardo, alteração de memória, não consegue memorizar, esquece, volta a uma fase retrógrada, que é a alteração do hipocampo, levando à morte como avançada patologia. O que vocês têm que ter em mente, principalmente, é que a doença de Alzheimer ela é formada pelo acúmulo de placa beta-amiloide. A doença de Alzheimer ela é causada pelo acúmulo de placas beta-amiloides e acúmulo de placas, acúmulo de emaranhados de substrato. Fibrilares da proteína tal. Com isso, vai levar uma alteração neurodegenerativa. Com avançada idade à morte. Dúvidas quanto a isso? Eu tenho um vídeo de 5 minutos. Vocês querem ver o vídeo? Ou não? Hã? Eles esperam. Depois também eu vou estar ultrapassando. Só para a gente poder finalizar essa imagem.